família tem responsabilidade de passar valores de convivência para os seus filhos, alunos? Claro que tem. Mas a escola não tem como se furtar dessa função também. A escola é produtora de valores, queira ela ou não. Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou passando alguns valores, você está passando alguns valores, a gente está negociando valores o tempo inteiro. O professor em sala de aula, no momento que ele entra, no momento que ele passa uma lição, no momento que ele cobra alguma coisa dos alunos, ele está o tempo inteiro passando valores. Ou seja, esse intercâmbio de valores vai acontecer, queira escola ou não. Então a escola tem que pensar de maneira muito inteligente quais são os valores que elas vão passar para os alunos. E sim, a escola fica questionando os pais. Poxa, mas esses pais não estão passando valores para os alunos. Mas a escola tem clareza de quais valores ela também está passando para os alunos? Quando você chega numa sala de aula e daí um professor deixa usar celular e daí o outro professor não deixa usar o celular dentro da sala de aula. A gente reclama quando um pai deixa uma coisa e a mãe deixa outra. Porque a pessoa começa a receber duas informações diferentes, dois princípios de atitudes diferentes. A mesma coisa acontece na escola o tempo inteiro. Regras de convivência são postas de maneira conflituosas o tempo inteiro, contraditórias o tempo inteiro. Então, a gente precisa pensar que a relação dos valores não é de uma via única. Não é a família que vai passar os valores e os alunos vão exercitar esses valores dentro da escola. Não, porque tem muitos valores que as crianças aprendem dentro da escola e levam para dentro da família também. É o intercâmbio. Se a gente achar que isso é uma via só e que só a família tem que passar valores, a gente nunca vai chegar num lugar bacana em termos de violência escolar. Algumas coisas na vida influenciam diretamente no futuro da gente. A educação é uma das principais. Educação de verdade a gente encontra num lugar onde é possível aprender sobre o mundo de diversas maneiras. Por isso, todo pai sonha e luta para dar ao filho a melhor educação do mundo. Há mais de 100 anos, a educação adventista se preocupa com o futuro dos seus alunos e prepara o caminho de profissionais de valor. A educação adventista fez parte da minha história. Nosso compromisso é com o seu futuro e com os seus sonhos. Estamos no Nordeste, em Pernambuco, para falar sobre educação. O assunto de hoje é violência. Infelizmente, ela está dentro da sociedade e também na escola. E como que a gente pode trabalhar esse assunto? Como que a gente pode promover uma escola da paz? Esse é o assunto que nós vamos falar no programa de hoje. Entende-se violência qualquer ato que provoque mal-estar, inibição, que humilhe, que maltrate, que desconsidere a condição de igualdade que as pessoas devem ter entre si, independentemente da idade, da condição social. Violência, numa perspectiva ampla, ela é uma forma. Na verdade, ela acontece de diversas formas, mas há muitas sutilezas nas faces da violência, né? Basta dizer que a atitude física, a violação do corpo, o machucar o outro fisicamente seria a forma mais bruta, digamos assim, de violência, que em alguns espaços, infelizmente, se torna uma forma de linguagem e de comunicar-se com o outro, de conviver junto com as pessoas. Mas existem outras maneiras. Isso tem sido muito discutido e explorado nas relações, tanto na família como na escola. A escola é um lugar onde essas formas
de perceber o outro, de lidar com o outro, nas suas sutilezas, impedem muito, interferem muito numa convivência amistosa, que é a nossa proposta. São valores que têm se perdido, e valores que muitas vezes eles não podem ser aplicados porque exigem muita consciência por parte do agressor e daquele que teoricamente estaria sendo agredido. A gente costuma usar o símbolo do iceberg para falar sobre esse assunto. Assim, então, na ponta do iceberg tem toda aquela violência que a gente chama de direta, que é essa que você sente pelos sentidos, né? O que causa dor, o que causa sofrimento de maneira mais visível, que a gente pode perceber de alguma forma. Só que debaixo da superfície tem uma grande, imensa quantidade de violências, tanto culturais quanto estruturais, que na verdade fomentam essa violência direta o tempo inteiro. Então você tem o preconceito, você tem o racismo, você tem a diferença social, você tem uma série de outros tipos de violências que acontecem de maneira não sempre tão visível, mas que elas causam dor, causam sofrimento e principalmente elas fomentam a violência direta, aquela que a gente percebe mais claramente. A violência ela é um conceito cultural e histórico, ela vai mudando ao longo do tempo, então não tem uma coisa assim, tirando, né, o direito à vida, né, as outras questões, na maior parte das vezes, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, bater em criança até muito pouco tempo atrás era considerada uma educação, não uma violência. Hoje ela não é considerada como uma forma, né, de educação, ela é considerada uma violência. Então isso mudou ao longo do tempo, né? Bater numa mulher, muitas vezes, né, em determinado contexto, né, século passado, não era considerado, né, o marido bater na mulher necessariamente uma violência. Daí até o ditado, né, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Hoje é considerado uma violência. Então, esse conceito de violência ela também vai mudando ao longo da história, porque vai mudando também a percepção que se tem em relação a esse outro. Então, criança e mulher, até muito pouco tempo atrás, não era considerada um ser humano como um homem, né? Hoje ela já é considerado, né, a visão que você tem disso é de uma outra forma, né? Elas têm os mesmos direitos, né, do que tem o outro. Não é porque é criança, não é porque é de um gênero diferente, ela não é um ser humano. Então, no limite também o que a gente está pensando sobre a violência, ela também vai implicar na concepção que você tem desse outro e o quão igual esse outro também é de você. Então, essas questões vão mudando ao longo do tempo, vão mudando ao longo da história e vão ampliando aí o que também a gente chamaria, né, de aceitação ou não dessa própria violência. Então, essa é uma questão. Coisas que muitas vezes também eram consideradas, né, violência no passado. Então, por exemplo, né, a medicina, né, que abria corpos, né, fazia esses estudos anatômicos, né, no contexto religioso medieval, né, de uma sociedade religiosa medieval, isso era considerado uma violência, né, era quase que um sacrilégio, né, contra a obra lá de Deus, que não podia ser violado. Hoje, né, o corpo se tornou laico, né, uma coisa laica, né, então hoje o corpo pode ser aberto, pode ser visto, pode ser feito, né, autópsia, pode, né, todas essas questões que naquele tempo eram consideradas violentas e hoje não é considerada necessariamente violenta, né. Então, assim, a ideia de violência ela vai alterando ao longo do tempo, né, ela vai alterando ao longo das diferentes culturas, né. Na condição humana, todos nós temos formas, potencial agressivo, que muitas vezes eles são controlados porque nós aprendemos, nós tomamos consciência o mal que faria caso nós agíssemos de acordo com os nossos impulsos. Já imaginou como seria? Se todos os momentos de contrariedade, todos os momentos em que a gente se frustra, tivéssemos que expressar de uma forma imediata, sem muito crivo de consciência, nós não seríamos uma civilização. Mas nós vamos aprendendo alguns valores que vão norteando a forma como a gente pode lidar com o outro sem necessariamente agir com agressividade ou com um comportamento violento nessa perspectiva. Então, na hora que eu, como ser humano, eu tenho, né, faz parte da minha natureza. Todos nós temos esse potencial, mas nós aprendemos a lidar com ele. Em alguns lugares ou ambientes, isso se torna muitas vezes um processo desencadeador. Dependendo do espaço onde cada um de nós está, da criança ao mais velho, a banalização pode provocar formas absurdas de tentar lidar com as diferenças ou resolver conflitos da vida real.
problemas da vida real. Se você for pensar juridicamente, é lógico, né? Um cara que deu um tiro em alguém, o cara que empurrou em alguém, são gravidades diferentes, vão ter penalidades diferentes, né? Então, juridicamente, você consegue até estabelecer, né, o grau, né, da violência, inclusive para você pensar penas também que vão sendo aumentadas ou diminuídas a partir dessa gradação, né? Agora, no sentido mais amplo, né, que a gente pode pensar no sentido da pessoa, do ser humano, né, não dá para a gente fazer essa gradação, porque às vezes, né, sei lá, um xingamento ele é tão ofensivo para uma pessoa, né, ou até às vezes mais até ofensivo para uma pessoa do que necessariamente do que, sei lá, né, um beliscão, ou até, né, um tapa, ou até, sei lá, né, uma violência física até um pouco mais contundente. Né, porque essas questões, elas não. A agressão, o que aquilo significa para a pessoa, a gente nunca vai saber. Não dá para a gente medir. Né, não dá para a gente falar. Né, então, um exemplo muito claro disso: uma pessoa que perdeu um filho. Né, ou num acidente de trânsito, ou numa briga, ou sei lá, num crime qualquer desse que aconteceu. Né. Por mais que seja a pena do criminoso, ou por mais que possa ser a indenização, pessoa que perdeu um braço trabalhando numa empresa, né, por mais que seja a indenização, não vai trazer o braço de volta. E o que ele vai representar para ela? Não tem indenização nenhuma que vai conseguir de alguma forma reparar. Então não dá para você falar, né, mas foi só um dedinho, ou foi só um braço. Né? A reparação disso nunca se tem, porque para a pessoa, né, violência é violência, né? A agressão que ela sofreu é uma agressão. E não tem reparação nenhuma que você consiga falar, foi maior ou foi menor. Né? Então, nesse sentido, a gente pode até pensar, né, a violência no seu limite, ela é tão ofensiva, né, de qualquer maneira que ela ocorra, porque de alguma forma também ela tira você do seu estatuto humano. Né? Ela de alguma forma diz, você é menos humano do que esse outro, você vale menos do que esse outro. E todo mundo sabe que quer se sentir valendo menos. Ninguém gosta dessa posição. Né? Seja até por não precisa nem ser um beliscão, né? Pode até ser naquela forma clássica, a pessoa está te ignorando e aquilo é tão dolorido e tão ofensivo para o outro, né? E às vezes até mais ofensivo para o outro do que a pessoa, né, que ela tem algum tipo de relação, desse um empurrão nela, né, desse um tapa nela, mas né, que continuasse ali sem ignorá-la. Né? Então essa questão ela está ali dentro dessa chave. Né? Então assim, qual é a consideração que esse outro tem por mim? Né? Então a violência também ela vai nesse sentido. Né? A violência é tudo que de alguma maneira falta com a consideração em relação a esse outro. A violência é complexa em todos os aspectos e ela tem muitas causas. Se a gente tentar pegar e tentar explicar a violência escolar com só uma resposta, a gente vai estar excluindo todas as outras. Então não posso dizer assim por que ela acontece. A gente pode começar a pensar e debater esse assunto para conseguir entender quais são fatores que contribuem para que essa violência aconteça. Um dos fatores muito fortes ou preponderantes é a falta de diálogo. Então, se você tem um problema de conflito que está mal resolvido, ou seja, que as pessoas não estão conversando sobre ele, entre professores e alunos, é possível que uma hora se desemboque numa violência de qualquer lado. O professor, uma hora, quando ele já está de saco cheio de disciplina na sala de aula, ele vai lá e expulsa um aluno da sala sem saber e apurar direitinho se era esse aluno que estava causando o fator de indisciplina, porque às vezes ele está estigmatizado. Da mesma maneira, um aluno que não tem regras muito claras dentro da escola, que não está sabendo lidar com o seu comportamento em sala de aula, às vezes ele pode se exceder e cometer um ato violento. Então, o que você precisa é fazer com que isso deixe de ser varrido para debaixo do tapete e conversar abertamente sobre isso, com abertura de diálogos permanentes dentro da escola. Então, se a gente considerar que a escola é um espaço cada vez mais, que ocupa cada vez mais tempo da nossa vida, e tempo a gente pode pensar desde, hoje a criança entra na escola com 5, 6 anos e vai até os 20 anos, então tem um período longo de escolarização. E a gente também lembrar que a escola é uma obrigação, que essa criança é obrigada a ir lá, né, ou essa pessoa é obrigada a frequentar durante, sei lá, no mínimo 4 horas, né, todos os dias, 5 dias por semana, esse espaço vai se tornando um espaço cada vez mais onde a convivência vai tornando ou suportável ou insuportável de estar naquele local. Né. Essa convivência, né, dependendo da maneira como ela é criada, né, e ela é conduzida, né, ela vai tornando aquele espaço um espaço que pode ser mais ou menos aversivo, mais ou menos violento para a criança estar lá. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar é a escola como espaço de convivência. Enquanto espaço de convivência, tem que ser cuidada dessa convivência, porque se ela não for cuidada, aquilo vai se tornando um caldeirão, né? Um barril de pólvora que qualquer hora pode explodir. Né? Porque as crianças são obrigadas a estar lá. Não posso escolher estar lá ou não. Né? Então, ela é obrigada a estar lá, então ela tem que conviver com aquilo.
Então, a violência na escola já começa um pouco de como é que essa relação de convivência nesse espaço em que ela vai passar, né? 4 horas por dia, com aquela mesma turma, não pode trocar de turma, não gosto dessa, eu posso procurar outra. Não pode, você tem que ficar naquela classe, né? Você tem que ficar naquela escola, né? Muitas vezes as escolas, principalmente as escolas públicas, elas muitas vezes não são escolhidas onde a pessoa quer, é pela região onde ela mora. Ela não pode trocar de escola, é difícil, né? Então, assim, aquilo vai se tornando ali um espaço onde essa convivência pode ser, né, benéfico ou até também maléfico. E tudo isso vai fazendo com que essa escola pode se tornar um potencial local, né, de violência. Então ela já começa um pouco por essa questão. Se uma criança de 3 anos de idade, por exemplo, ela tende a resolver os problemas entre o seu pequeno grupo, empurrando, mordendo, beliscando, gritando ou até machucando de diversas formas, é óbvio que uma professora que está ali com ele no dia a dia vai fazer uma intervenção. A gente precisa entender que o potencial para agressividade, o potencial para agir de forma impulsiva, ela está presente desde a hora que a gente nasce. Então, como que a gente faz numa situação como essa, respeitando que uma criança como essa, ela está aprendendo o limite, ela está aprendendo formas de negociar com o outro, de se adaptar a esse ambiente. As professoras, elas têm total condição de conversar com a criança, de explicar para a criança que ela não precisa agir dessa forma. Algumas professoras até ensaiam com ela. Vem cá, como que você poderia... Eu digo isso muito às professoras. Como que você poderia resolver essa situação, João, sem bater no Pedro? Que outra forma você poderia fazer? De que maneira você poderia agir? Vamos pensar, não é? Então, assim, uma criança nessa idade, ela vem para se formar, ela também vai sendo formada pelo ambiente aqui da escola. Se ela sofre, por exemplo, atitudes agressivas por parte dos cuidadores, ou é um ambiente muito hostil, é óbvio que ela também vai aprendendo a agir assim. E aí cabe à escola auxiliar, neutralizar, digamos assim, alguns desses elementos que interferem diretamente na questão da forma agressiva e violenta de lidar com os conflitos. É muito importante a gente entender que violência é uma ação intencional que provoca dano, né? Tem esses 3 fatores para a violência acontecer. Uma ação, pode até ser uma omissão, uma intenção e um dano. E muitas vezes, qual que é a diferença entre isso e indisciplina? Na indisciplina, a intenção não está em provocar o dano. Não existe o fator da intenção. Às vezes, por exemplo, numa sala de aula, o aluno está conversando com outro durante a sala. O professor fica maluco da vida, ele fica pé da vida. O professor se sente violentado por isso. Ele sente de fato que o aluno está desrespeitando ele. Só que o interesse do aluno não é desrespeitar o professor. O interesse do aluno está naquele assunto que ele está tratando com o amigo dele. Ele não está intencionalmente provocando dano no professor. Ele pode até estar provocando dano no professor, mas não de maneira intencional. Então a gente tem configurado aí uma situação de indisciplina, que é diferente de uma situação de violência. É muito comum você ter alunos absolutamente indisciplinados e nada violentos. É muito comum você ter alunos que são violentos e não são indisciplinados. Ele tem uma ação pontual de violência na escola, mas ele não tem um comportamento no dia a dia que você pode dizer, nossa, ele está sempre causando problema para os professores, coisa e tal. E muitas vezes esse aluno que é indisciplinado acaba sendo estigmatizado dentro da escola como um aluno violento. Só que a gente tem que analisar caso a caso. Nem sempre isso acontece, nem sempre essa configuração é a da realidade. Então a gente tem que ver assim, existe alguma ligação entre disciplina e violência? Eu diria além. Existe alguma relação entre conflito e violência. Um conflito maltratado, muito provavelmente, pode desembocar numa situação de violência. Mas a indisciplina é uma coisa inerente da juventude, é uma coisa inerente das crianças, é uma coisa inerente você querer questionar as regras na qual você está inserido, faz parte do processo educativo pedagógico, ela só não pode extrapolar a ponto de prejudicar a aprendizagem. Mas a disciplina, ou seja, a indisciplina e o conflito nunca vão acabar, mas a violência é possível sim. A sociedade está debatendo muito esse tema. A gente não tem certeza ainda se ela está debatendo da maneira mais adequada esse tema. Porque quando a gente fala de diálogo, muitas vezes dentro da escola a gente entende como lição de moral.
Então o professor vai lá, olha, você não pode ser violento, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. E isso distancia o diálogo. O diálogo pressupõe fala das duas partes. Então todo mundo, escola, porque escola também são várias pessoas, diretor, professores, funcionários, alunos, familiares dos alunos, todos têm que, de maneira equilibrada, expor as suas questões. Mas, né, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que tem trabalhado nessa campanha de educação não violenta. E uma criança, né, e essa discussão implicou, ela me contava que implicou fazer consultas com as crianças, né, de 10 que as crianças tinham. E uma ideia que uma das crianças teve foi colocar nas sandálias havaianas, né, uma advertência, quase como aquelas coisas que tem, né? O Ministério da Saúde adverte, né? Então, ele tinha sugerido que colocasse no sinal das sandálias havaianas uma advertência, que fosse mais ou menos alguma coisa assim, né? O Ministério da Saúde adverte, chinelo não foi feito para bater em criança, né? Uma coisa assim, simples, quase que inocente na pureza da criança, mas ao mesmo tempo, né? Ela também tem uma percepção daquilo, né? E quando ela fala um negócio daquele, né? Ele faz a gente também, como adulto, também pensar, né? Que diacho que a gente está fazendo? Né? Como é que ela vê um chinelo? Ela não vê um chinelo simplesmente como algo que calça o pé para proteger o pé, ela vê um chinelo como sendo uma ameaça também para ela. Que tem que lembrar esse adulto que o chinelo foi feito para calçar o pé e não necessariamente para bater em criança. Né? Então, quando você também vai trazendo, né, você não só vai incorporando essas próprias diferenças, diferentes visões, né, e você vai trabalhando também essas diferenças, e a partir dessas diferenças também, o que poderia ser comumente, né, pensado, né, e o legal também da diferença, se por um lado, né, ela pode também ser uma ameaça, por um outro lado também, o legal da convivência humana é que a diferença é o que faz com que a gente aprenda. Se fosse todo mundo igual, não tinha nem por que a gente conversar, a gente conversa porque a gente é diferente. E é na diferença do outro, do sonho do outro, da experiência do outro. Por que a criança gosta de ouvir história? Porque ela está ouvindo coisas que são diferentes. E com aquela diferença ela também aprende. Né? E então a escola, como esse espaço, né, do encontro dessas diferenças, aí sim ela é um espaço de aprendizado. E olha como essa questão desse encontro das diferenças, né, ela pode ser altamente educativa. Eu não preciso usar de recursos, eu posso usar também, é importante que se use, mas eu não preciso usar simplesmente, né, elementos que venham de fora dessa minha realidade. Os elementos que também a minha realidade traz são tão ricos quanto os elementos que também vêm de fora dela. E são extremamente educadores. Então, eu acho que assim, os caminhos não tem mágica, não tem nada que se faça, né, na relação humana que seja mágico, que seja imediato, é processo, né, processo que vai se estender ao longo do tempo, né, mas existem caminhos. E não é nada que a gente está falando de altas tecnologias que tem que importar, que custam. Não, é tempo. Gente, exige tempo, exige paciência, exige dedicação. Né? É uma coisa muito simples. E exatamente por ser simples é tão complexo. Algumas maneiras de prevenir a violência seria já iniciando dentro do próprio lar. Eu diria que a maneira como os pais disciplinam os filhos muitas vezes deve ser revista. Certamente sabemos que temos que educar os nossos filhos, temos que disciplinar, mas como está sendo praticada, feita essa disciplina? De forma não através da violência, porque se nós estamos disciplinando com a violência, nós estamos gerando mais violência. Então, a prevenção já estaria ali dentro do lar. Também dentro do lar, quando os pais distribuem entre eles, os dois, a educação, as responsabilidades de educar os filhos. Eu poderia dizer que se está sobrecarregado em só na mãe ou só no pai, diante de tantas as responsabilidades, às vezes eles acabam, não vou dizer descontando, mas colocando a sua falta de tato ali mais aflorada. E se você dividir as responsabilidades, isso aliviaria. Outra forma também é termos uma filiação religiosa. Quando nós cremos que temos um Deus que nos ama, temos um Deus que Ele nos ensina a amar ao semelhante, nós vamos ter mais fácil isso em nosso coração para transmitir àqueles que estão ao nosso redor. Então são maneiras. Outras maneiras seriam também através de campanhas, como a campanha Quebrando o Silêncio, despertando e alertando formas de evitar a violência. E isso pode ser feito através de seminários também,
para pais, para alunos, para a comunidade no geral, trazendo meios de orientação para que a família, a sociedade como um todo, possa compreender que isso é um mal e que existem maneiras de eliminá-lo, pelo menos tentar prevenir, porque está diante de nós essas formas de violência. Não fomos criados para viver num mundo de violência. Quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo de paz. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. E imaginem se pudéssemos viver isto hoje. Então, se fomos criados com esse objetivo, devemos combater aquilo que traz a tristeza, que traz a angústia, que traz a dor e o sofrimento. E nós só iremos combater se nós vivemos, em primeiro lugar, nas nossas vidas, já demonstrando isso para os outros também. Existem muitos mandamentos e muitas promessas e muitas mensagens do Senhor para nós. E como filhos, eu acredito que devemos ser aqueles que devemos ser os porta-vozes dessas promessas. Amar a Deus, amar ao próximo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Essa deveria ser a nossa cartilha, para que pelo menos aqueles que estão ao nosso redor possam sentir a influência desse Deus verdadeiro que nós amamos. O programa Educação fica por aqui, mas nós na semana que vem voltamos ainda do Nordeste. Se você quiser assistir de novo o programa que foi ao ar hoje, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/educaçãoNT. Eu te vejo na semana que vem. A educação, para mim, é a única forma do ser humano realmente progredir. Se ele estiver comprometido com a sua educação, com o seu desenvolvimento, não importa onde eles morem, não importa a sua família, não importa a condição financeira, o importa é que se ele estiver comprometido, ele consegue progredir. E a Escola Adventista, ela desenvolve isso de uma forma mais ampla, porque ela envolve a parte espiritual que é tão buscada e ansiada pelos pais que nós recebemos em nossas unidades. E a sociedade valoriza muito isso, porque nós trabalhamos de forma ética, ensinamos a moral, ensinamos esses alunos a conviverem em sociedade da forma mais harmônica possível.